Agora, Muito. viu? Iniciou. Certo. Boa noite a todos os amigos e amigas da cidade de Parnamirim. Nós estamos iniciando mais uma live e hoje, nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, onde estou aqui com o pastor Sandoval, que é o presidente do Solidariedade e também presidente do Visão Celeste. Queremos convidar a todos os nossos amigos e seguidores, tanto do Instagram como do Facebook, para estar em mais uma live participando conosco. E hoje nós temos um tema, onde o tema chama servir. Tem uma frase que nós utilizamos muito, que diz assim: aquele que não nasce para servir, não serve para viver. Então, eu desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivenciando mais um dia de vida, porque nós sabemos que a palavra de Deus fala no livro de Lamentações de Jeremias 3, 3, deixa eu me lembrar agora, deu um branco, 3:21 diz assim: se não fossem as altas misericórdias do Senhor, nem aqui nós estamos. Então, é pelas misericórdias de Deus que nós estamos vivos. E por isso nós precisamos contemplar a sua glória, porque também a palavra de Deus fala no livro de 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo já é de maligno. Boa noite, pastor Sandoval. Boa noite, pastor Alex. Boa noite a todos os internautas. Vamos pedir a Deus, né, que possa nos usar como vaso em suas mãos, nos inspirar para uma noite falarmos do tema servir, né? Eu digo sempre que essa palavra é uma palavra que está na boca de muita gente, mas em ações está no coração de pouquíssimas pessoas. Não é verdade? Verdade, pastor Sandoval. Aqui pelo Podemos, Facebook, certo. Aqui pelo Facebook nós já temos algumas pessoas que estão entrando. Eu quero pedir a participação e a colaboração de todos os que estão entrando pelo Face para que vocês possam compartilhar. Pastor Danilo está acompanhando, Pastor Elias, vamos compartilhar para que a nossa live ela possa atingir e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Pelo Instagram, nós temos aqui Diogo, que também é candidato a vereador aqui na cidade de Parnamirim, nos acompanhando, Jefferson Augusto. Nós temos aqui Arthur Nascimento, acompanhando também. Rodrigo Nonato. Nós temos Brenda Everton Barbosa, né? Adonis. Nós temos Pastor Sandoval. Everton Barbosa. Everton Barbosa entrou agora. Victor entrou Solange agora. de Fátima. Solange de Fátima. Acabei de sair da casa dela, lá do Parque das Árvores. Boa noite, Sol. Seja bem-vindo à nossa live. E todos aqueles que estão pelo Facebook, elas possam estar nos ajudando no compartilhamento. Hoje, o tema da nossa live vai falar sobre o servir. E como eu estou como vereador na cidade de Parnamirim, servir tem um papel muito importante, tanto na ação do legislativo como na ação do executivo. E servir a população é um dom que Deus dá e nem todas as pessoas, né, sabem exercê-la da melhor forma possível. Por quê? Porque servir a população é saber que nós, quando somos eleitos para representar o povo justamente nessa ação do servir. Poder legislativo cumprindo o seu papel, poder executivo cumprindo o seu papel também. Pastor Sandoval, pode iniciar. Beleza. A missão de servir, né? Essa missão de servir, Mateus 20:28 já começa falando, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós podemos observar aqui que muitas vezes nós, né, homens, não queremos servir, né? Mas o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, né, daquele que pode, daquele que é o poderoso, soberano, ele vem oferecer a vida de seu filho e não somente oferecer a vida dele, mas se entregar, nos dando o exemplo de um bom servo. Jesus se fez servo, né? E ele disse: eu não vim para servir, mas sim, eu não vim para ser servido, mas sim para servir e resgatar a vida de muitos. Ou seja, quando na ignorância dos teologicamente falado, dos homens, dos doutores, da lei, que não entendem
a política, não entende o que é a política, mas é um dos dons mais perfeitos de Jesus. Jesus, quando toma aquela toalha, né, e coloca na cintura e toma uma bacia com água e vai ali, se prostra diante dos discípulos para lavar os pés dos discípulos, para mostrar esta ação do servir. E Pedro, né, quando ele chega aos pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, jamais lavarás os meus pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro, né, sempre Pedro, discípulo, diz: não só os pés, Senhor, mas até a cabeça e o corpo todo, né? Jesus, aquele que está limpo é bastante lavar os pés. Então, o dom de servir na política está escrito na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 12, 28, diz assim: e deu dons de apóstolo, de profetas, de milagres, dons de curar e dons de governo. É lógico que todo chamado que Deus ele tem em nossas vidas, ele nos deu, a cada um de nós, o talento, o dom. Só precisamos aperfeiçoar, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons e buscai um caminho ainda mais excelente, né? Quer dizer, prepara, né? Porque a gente tem o dom, mas a gente precisa aperfeiçoar o dom. A cada momento que a gente exercita o dom, a gente vai crescer nele. E esse dom de servir, quando se fala da política, além de ser uma obrigação, você tem que servir bem a população, tanto no legislativo como no executivo. E o que nós vemos hoje é o oposto de servir, pastor. É nesse tema que queremos falar. Hoje, os políticos, eles, como é que se diz? Eles não querem servir, eles querem fazer algo em troca de algo. Justamente ao contrário do que é servir. Quando você é eleito um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, ou mesmo um prefeito, um governador ou um presidente, quando você é eleito apenas para servir. E servir bem, servir com justiça, servir com alegria, não é favores. Mas hoje é isso que nós temos que saber votar, consciente, porque hoje os políticos estão lá parecendo que eles são os patrões. Não se existe humildade dos homens, é a corrupção, é a falta de respeito com a população, é tomar a população e escravizar, não é nem somente querer fazer ao contrário de eles serem bem servidos, eles parecem o dono do nosso dinheiro, o dono das pessoas, aonde a gente vê a escravidão que acontece no nosso país, essa onda de cargo comissionado. Hoje à tarde eu estava vendo uma caminhada, carreata, meia caminhada, e vi como é triste. Você vai ver que a professora Nilda, ela sai nos bairros somente com pessoas voluntárias, porque nem fundo partidário para se atender aquilo que é necessário numa campanha, que é muito dispendiosa, quando se enfrenta uma estrutura imensa dessa. Mas nós vemos do outro lado, ninguém vê ninguém da população, a população acompanhando, mas vê a multidão de cargos, de carros adesivados. É muito diferente de você ver pessoas que estão preparadas para servir e de pessoas que só querem ir para o poder para serem servidos e usar de injustiça para prender, escravizar o povo. Quando você está fazendo algo como o nosso projeto voluntário, PROANF, CDCAP, Visão Celeste, que você vai trabalhar por amor, quando você vai trabalhar porque você tem dom de servir, porque você tem o dom da humildade, e você reconhece que tem que se doar parte da nossa vida ao próximo, porque aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para os outros.
eu fico triste quando eu vejo essas carreatas. A gente vê a diferença da estrutura e sabemos que não é dinheiro do bolso dele, é o nosso dinheiro que está sendo jogado fora. Além de oprimir, além de escravizar as pessoas, não tem nada a ver essa política do sistema com a política dos dons, do servir, a política de alguém que não quer ir para o poder usando de tudo para chegar lá no poder, para depois escravizar o povo. Então, é muito interessante a gente abordar esse tema do servir para mostrar o que está acontecendo em nossa cidade e isso abrir os olhos da população quanto ao que está acontecendo. Está acontecendo no Brasil todo, pastor. Sim, lógico, está acontecendo no Brasil todo. Mas nós temos que cuidar da nossa casa, não podemos olhar para a casa dos outros. Temos que olhar para a nossa cidade, para a nossa família, porque o bairro é a extensão da minha casa, a rua é a extensão da minha casa. Como é que anda a minha casa? Como é que anda a minha família? Os meus irmãos da minha cidade? Os pobres, os mais humildes? Rejeitado, excluído da sociedade, marginalizado, e ainda pagar um alto preço de quando é atingido pelo mal, ser chamado de bandido é muito pesado. Jesus foi oposto disso tudo. É dessa política do bem comum que nós queremos hoje à noite falar. Observe o que fala. Observe o que falta para entendermos o que é a política e é a falta de conhecimento. Temos que observar que o que está faltando para entendermos o que é a política é a falta de entendimento, ou seja, esse entendimento de conscientização, esse entendimento de conhecer a verdade. Lá em Oséias 4,6 diz: o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Essa foi a missão que nós recebemos, pastor Alex, que há 18 anos atrás iniciamos, primeiro, discipular um grupo de discípulos, de homens e mulheres que realmente estejam preparados como aqueles discípulos de Jesus, as mulheres, aquelas que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, e os homens, os discípulos, que precisam entender o que é o evangelho do reino. Infelizmente, a religiosidade de hoje é aquela religiosidade de outrora, antes de Cristo, que eles entendiam teologicamente falado. Mas a palavra de Deus, o contexto dela na Bíblia, ela precisa ser revelada, não é interpretada pelos homens. Ninguém interpreta a Bíblia, porque ela é mistério. Ela precisa ser revelada. Hoje não. Os homens estudam a Bíblia para interpretar os textos, quando isso não é a verdade de Deus. A verdade é o que está no coração de Deus, do que ele quer falar do contexto da sua palavra. São mistérios. Por isso que ele diz: somente a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A política é a maior ferramenta de transformação de uma nação. O grande motivo está na falta de conscientização do eleitorado. Falta educação política nas escolas, nas igrejas, nas instituições e etc. Hoje, eu já disse quase em todas as lives, a gente tem as matérias que nós estudamos. Vai ser médico, vamos estudar medicina. Vai ser advogado, vamos estudar direito. Vai ser engenheiro, vamos estudar engenharia. Quer ser professor, pedagogo, você vai estudar também as matérias que você precisa. Então, o que acontece? Mas aí o cara vai ser político. O que ele tem estudado? Na maioria das vezes, estudam para mentir, ensaiam, a gente vê como se apresentar ao povo, tirar a máscara, né? Tirar a máscara é parecer sorrindo, tirar as películas do carro, baixar o vidro do carro somente na campanha. Então, eles estudam a matemática para que seja, eu digo sempre, eles estudam para mentir, eles estudam para enganar o povo, eles estudam com os marqueteiros
para colocar uma outra face, que não é a verdadeira face do inimigo, não é verdade? Que vem com sorriso, vem com carrões, e as pessoas tão sedentas que elas vão admirar, oh, que coisa linda, eu vou votar nele, por isso, por aquilo, e etc. Porque se o cara chegar no Fusquinha ou na bicicleta, não agradou, não agradou. É esse sentimento do servir que falta, dessa humildade que falta do povo para entender que a política ela é a maior ferramenta de transformação de uma nação. Foi esta missão que Deus nos escolheu para levar o evangelho da verdade que está no Pai Nosso, que diz: e venha a nós o vosso reino, para que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando falamos que venha a nós o vosso reino, é claro que estamos pedindo duas coisas. A primeira coisa é um reino de amor, de justiça, aqui na terra, como é no reino de Deus. E esta é a vontade do Pai, que possamos construir o reino dele aqui na terra, assim na terra como é lá no céu. Que a gente possa ser bondoso como Deus é bondoso, que a gente possa ser misericordioso como Deus é misericordioso, que a gente possa amar o próximo como Deus nos amou, que entregou a vida do seu filho, que enviou o seu único filho para levar um evangelho, para padecer, e sabia Deus que quando enviasse o filho dele aqui para a terra, ele iria ser morto pelos políticos e pelos religiosos, porque eles não iam entender essa linhagem dos mistérios de Deus, dos desígnios de Deus, do amor, da misericórdia de Deus, que se espalha de geração em geração e que matamos uns aos outros e mesmo assim odiamos uns aos outros e mesmo assim Deus ainda nos perdoa. É isso que ele quer dos seus filhos, é isso que ele quer da sua imagem, da semelhança dele aqui na terra, e que nós somos cães raivosos, que não perdoamos outro, que julgamos outros, que não acreditamos nas coisas do alto. Estamos aqui falando de Deus e alguns vão interpretar de outra forma, entendeu? Por inveja, por não conhecer os desígnios de Deus, por não conhecer o amor de Deus, ficam chamando de Deus ao diabo, como faziam os fariseus mesmos da época, que diziam assim, eles fazem esse milagre por demônio, isso e aquilo, chamava Deus de demônio. É a mesma coisa quando a pessoa diz hoje, Deus não tem nada a ver com a política, não vai entender que ele escolheu José, e na casa de José, né, na casa de Jessé, tinha tantos homens formados, e tinha lá Pastor, Davi, pastoreador de ovelha. Diga, meu. Vamos dar uma pausazinha, porque de 15 minutos eu dou uma citação Pode aqui ficar à para as pessoas vontade. que estão entrando. Pode ficar à Viu? vontade. Pelo Instagram eu quero aqui parabenizar aqueles que estão entrando, nossa amiga Maria lá do Vida Nova, Flávio Silva, Jefferson Augusto, Marquinhos, Rai Torres, Solange de Fátima, lá do Parque das Árvores, Anderson, Gugel, Rosa Eunice, Rosimeire, Matheus, Emanuel, Euqueiroz, Patrício, o Visão Celeste também está nos acompanhando, Ieda Pereira, Thalita lá de Nova Parnamirim, Lucas do Vale do Sol, Ildécia de Santa Teresa, Marcones de Nova Esperança, todos acompanhando pelo Instagram. Quem está entrando agora, né? Boa noite a todos vocês. Pelo Facebook, o Wendel Max, lá de São José, bem, participando conosco. Helenilde Almeida, candidata a vereadora pelo Solidariedade, participando conosco. Eu de José, estamos junto, meu vereador. Rogério da Silva, lá de Areis, mandando um abraço para todos nós. Pai de Gabriel. Dilmar Pereira, boa noite, pastor Alex, pastor Sandoval. Todos pelo Facebook agora. Cidinha Silva, lá do centro, boa noite, pastores. E Ana Patrícia, do bairro de Bela Parnamirim, também dando boa noite. Kleber Silva, de Bela Parnamirim, também, boa noite. Gustavo Rogério, de Bela Parnamirim, também dando boa noite. E aqui nós temos uma pergunta, e eu vou fazer aqui a pergunta para a gente responder. Parnamirim Transparente, que é uma página, né, que
faz uma pergunta dizendo: nosso blog tem uma pergunta, por que o vereador Pastor Alex, por que o grupo de vocês está apoiando a professora Nilda, se vocês não tinham isso como objetivo, mesmo porque vocês muitas vezes chamaram Nilda de traidora? Desculpe a pergunta, mas é uma dúvida que muitos eleitores querem ouvir. Eu vou dar logo a minha resposta, pastor Sandoval, depois o senhor fala. Seguinte, Parnamirim Transparente, eu acredito que você, o blog, a página Parnamirim Transparente, já tem uma má intenção, porque todas as publicações de Parnamirim Transparentes, eles são direcionados para o favorecimento da gestão municipal. Segundo ponto é que Parnamirim Transparente emite uma pergunta que não é verdadeira, porque você não vai ter nenhuma fala, nenhum tipo de prova que vai dizer que o vereador Pastor Alex disse que professora Nilda era traidora. Quero dizer o seguinte: nós fomos eleitos, eu e a professora Nilda, no mesmo partido, em 2016, no PRP. Tendo em vista que em toda família existe problema, a gente tem problema na nossa casa, com nossos pais, com nossos irmãos. E em 2016, quando a gente foi eleito, nós não ficamos caminhando junto no mesmo partido, tomamos algumas direções diferentes, porque são escolhas. E na vida nós temos as nossas escolhas, como eu acabei de dizer, que até na própria família a gente tem problemas e às vezes existe algumas coisas que não dão certo no início, mas depois acaba no final dando tudo certo. Então eu quero dizer para o amigo, a página Parnamirim Transparente, que a nossa decisão de apoiar a professora Nilda, candidata a prefeita, porque é a melhor opção para Parnamirim, tendo em vista que o prefeito atual do município, que inclusive a vossa página e o blog direcionam todas as matérias favorecendo, porque com certeza devem receber, e é um gestor que não tem compromisso no esporte, na saúde, na educação, na segurança, em quase todos os requisitos, a gestão deixa a desejar. Então, está explicado por mim, porque a gente não apoia a gestão municipal, e digo que nem você, nem ninguém vai ter prova que um dia o pastor Alex chamou a professora Nilda de traidora. Foi caminhos diferentes que cada um tomou. A resposta dada a essa pessoa, a primeira coisa, eles são mal intencionados, eles são pagos para isso. Infelizmente, são pessoas que estão fora do contexto da palavra de Deus. São pessoas que não entendem nada de Deus. São os coitados, entendeu? Coitados que dependem de viver de migalhas que saem das mãos de Faraó. Segundo ponto é dizer para você, porque você devia perguntar também a secretários, as pessoas que também falavam, pessoas que estavam no meio da rua apontando um buraco, e outro que era candidato a vereador, que metia o pau no gestor, e depois, quando o gestor foi lá, deu um cargo, calou a boca. Secretários, isso, várias pessoas que estão lá, viu, caro amigo, não tem nada de transparente, né? Entendeu? Candidatos a prefeito, tudo que estão hoje do lado de vocês, que foram os maiores adversários, que diziam coisas, como é que se diz, piores, coisas horríveis, o qual não dissemos com a professora Nilda. É lógico, se você perguntar se houve problema em toda a família, pastor Alex já respondeu nitidamente. Há problemas, tivemos problemas pessoais, não foi problemas coletivos. Nós estamos aqui, se você quer saber realmente porque nós apoiamos a professora Nilda, porque nós não somos gananciosos, presunçosos, egoístas. Em 2016, eu fui candidato a vice-prefeito. Dos 32 partidos de Parnamirim, isso é bom você falar, porque dá estímulo para você falar das coisas que nós não gostamos de aparecer. Mas se você não sabe, dos 32 partidos, nós somos o partido mais votado de Parnamirim. Se existem lideranças, nós somos as lideranças de Parnamirim. Se o povo procurava uma liderança em Parnamirim, no entanto, organizei o partido PRP na época, com muito menos candidatos a vereadores, com muito menos conhecimento na política de Parnamirim, foi a primeira vez que entramos para organizar um partido, e fizemos o partido mais votado da cidade. Eu acho que é isso que dói, nos políticos daqui, a inveja, porque não tem capacidade de fazer as coisas sem dinheiro. Só vai usando o dinheiro do povo, a máquina pública, e vocês deviam ter vergonha, vocês deviam falar com as pessoas, mas deviam ter vergonha de si mesmo.
se organizem, respeitem o povo, que vocês vão ganhar o respeito do povo. Não fiquem nas redes sociais atacando as pessoas de bem que constroem. Quantos projetos vocês têm na rua feitos pelo povo? Quantos projetos sem dinheiro vocês fazem? Quando perdem a campanha, vai como esses candidatos que estão aliados ao sistema, sumiram, não fazem mais nada. Não existe mais campeonatos, não existe mais agraciamento às pessoas, não existe mais tapinha nas costas, nem aparece. Vocês deviam ter, pelo menos, respeito e perseverar o blog que vocês têm. Porque isso perde a credibilidade. Ninguém vai acreditar em vocês. Sejam humildes, sejam simples. Procure não imitar, procure fazer a obra. Nós estamos falando de servir. Vocês servem muito mal. Vocês não servem. E olha o ditado que diz: aquele que não nasceu para servir, não serve para viver. Porque se a gente quisesse fechar o blog de vocês, a gente denunciava, vocês não iam ter prova, e vocês fechariam. Mas isso a gente não vai dar esse gosto a vocês. Deixa vocês falarem. Porque o nosso Deus, ele faz coisas que nem mesmo a gente é digno de receber aquilo que Deus faz. Tenha uma boa noite para você e os que gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Pastor Sandoval, Marconi lá de Nova Esperança disse assim: manda o blog vir fazer uma matéria aqui e mostrar os buracos existentes aqui no loteamento Parque Verde, que fica ali por trás da UPA. Então, aí está mandado a mensagem do Marconi de Nova Esperança, que está dizendo assim: manda o blog vir aqui registrar, né, por trás da UPA, no loteamento Parque Verde, que só o que não faltou, Marconi, lá em Nova Esperança, como em outros bairros, foi ofícios e pedidos da Câmara Legislativa para que a cidade de Parnamirim tivesse toda pavimentada, mas o que faltou foi competência da gestão com a população, mas só esse ano ele já gastou quase 10 milhões de reais em propagandas, inclusive está aí um blog, né, que está fazendo uma pergunta mal intencionada em defesa, porque também é uma página que recebe, né, com certeza, financeiramente do gestor que investiu quase 10 milhões em propaganda. Pastor, deixa eu dizer mais uma coisa, veja só. Sabe que sentimento é esse? É sentimento de desespero, de derrota. Sabe por quê? Porque a professora Nilda, ela caiu nos braços do povo. Tudo que você plantar, você colhe. Veja só, nós apoiamos hoje a professora Nilda, isso estou cansado de dizer, esperava nunca, hoje está apoiando a professora Nilda, esperava nunca ter ido apoiar a professora Elianai Cartacho, porque o senhor era candidato a prefeito. Mas nós tínhamos um modelo político para elaborar, em 2020, a organização do segmento de cada bairro, que era o voto distrital por conscientização. Cada bairro elegeu o seu vereador para representar o seu bairro, para acabar com esse tipo de blog e com esse tipo de cabos eleitorais que existiam, que isso é negro, é horrível. Vender a população, aparece um cabo eleitoral lá no bairro, vender a população, vereador, eu tenho tantos votos, prefeito, eu tenho tantos votos, deputado, eu tenho tantos votos. Isso é horrível. Deus não nos fez para ser vendido, né? A nossa consciência, que é a nossa alma, que é a nossa salvação, não pode ser vendida. Nós temos defeito, nós somos povo pecador, menos povo animais. Isso é feio, isso é horrível. Então, para acabar com isso, nós oramos muito a Deus e, infelizmente, não deu tempo, não foi tempo hábil para lançar o projeto, porque nós começamos pelas lideranças religiosas. E vocês sabem o quanto é difícil para reunir lideranças religiosas. Parece-me que a gente não serve a Deus, parece que a gente serve ao nosso ventre, porque os caras não saem de dentro, entendeu? Eles têm que falar a verdade de Deus. Os caras não saem de dentro do seu eu, entendeu? Isso não passa a ser religião, passa a ser escravidão. O povo é livre, o povo precisa aprender. Quer dizer que as boas coisas não precisa aprender. O cara precisa aprender que roubar é pecado, que matar é pecado, que se prostituir é pecado, mas ela precisa também aprender que se ela não votar bem e consciente, o resultado é esse, o leito dos hospitais, as pessoas morrendo, como animais jogados no leito dos hospitais, pedindo favores, como se elas não tivessem direito a uma saúde pública, a uma educação de qualidade, ao desenvolvimento social, a emprego, geração de emprego em renda, salário, como se ela não tivesse direito. Caiu a máscara, companheiro, amigo, caiu a máscara. Nós precisamos viver uma nova realidade. Deus entrou no cenário,
Deus está nessa cidade, ele vai fazer o mover dele, se vocês queiram ou não. Nós podemos até, como é que se diz? Até demorar um pouco, mas o milagre de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, ela será realizado. Verdade, pastor. E nós somos apenas o mensageiro dessa mensagem. Então, quero dizer para vocês que nós apoiamos a professora Nilda, porque nós entendemos que essa equipe dos partidos que se juntaram à professora Nilda, Solidariedade, de 7 em 7 dias, toda terça-feira se reunia para ser discipulado dentro do que é justiça, do que é a sabedoria do alto, do que é a sabedoria do mundo, para a gente não cair nas ciladas do inimigo, nas ofertas do inimigo, nas ganâncias de alguém que se torna poder na cidade e se senta num canto e fica dizendo assim, eu tenho cargo para dar, eu tenho cargo de diretor, eu tenho cargo disso, o que é que você quer? Quantos outros você tem? Quanto isso? Quanto aquilo? Isso é horrível, gente. Isso é horrível. As leis que foram criadas, acima de tudo, existe a justiça para punir, maior do que a justiça, ou existe a justiça para punir, maior do que as leis, é a justiça. E a justiça, ela vem do alto. A justiça do homem é falha, mas a de Deus, ela é reta. E a população está se levantando contra esse tipo de comportamento dos políticos. E nós somos uma voz no deserto para dizer ao povo, se unam, vamos ser conscientizados, votar em bons candidatos a vereadores que estejam preparados e que tenham o dom de servir. E aqui, o 2, nós falamos do 1, do reino de Deus. O 2, que possamos conscientizar, quer dizer, preparar, ensinar o povo a se organizar para escolher representante que tenha o dom de servir o povo com amor e justiça. O que precisamos, amado blog, é amar o próximo, é respeitar o próximo. Amanhã, é como você disse, amanhã estaremos juntos. E aí? Aquilo que se foi, será, né? Então, o bom é que nós amemos as pessoas, o bom é que nós respeitamos uns aos outros. Porque as pessoas estão vendo hoje em todos os programas, quando se liga, só fala de coisa mal, de coisa mal, de coisa mal. Ninguém combate isso, ninguém diz, desliga-se. Ser mais humano. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós somos co-cidadãos dos céus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é santo? Santo é o meu Deus. Nós buscamos fazer a vontade dele. Nós somos melhor que ninguém, mas temos feito. Se é que precisamos conscientizar, preparar, ensinar o povo a se organizar para escolher representantes que tenham o dom de servir com amor e justiça. Será que não é uma injustiça o povo ser tratado no leito dos hospitais, nos corredores dos hospitais, nas cadeias públicas? Será que não é injustiça a gente prometer que assim que ganhar, o Visão Celeste vai ter um campo daqui a 2 meses, como foi dito pelo gestor, para jogar os campeonatos estaduais? Será que sabem quanto é que a gente paga de aluguel de CT? Será que sabe quanto é que a gente paga de alojamento? Quanto é que a gente paga de jovens para alimentar? Para você, nós trabalhamos a formação do cidadão, o caráter do cidadão. Será que sabe os projetos, o PROANF, os projetos CDCAP, o que a gente tem feito em 18 anos, levando o conteúdo, a palavra de Deus, a sabedoria do alto, para que as pessoas possam serem felizes, para que elas possam se respeitar? Ou vocês querem que as pessoas fiquem se matando? Aí vocês não falam nada.
É isso que está nos blogs. As mentiras das pesquisas, ninguém aguenta mais. A gente anda nos bairros, eu queria ver, eu tenho orado a Deus, tenho dito, Deus, por que é que todos que andam nos bairros, diz assim, 10-1 onde a gente anda. A gente não encontra em 10 pessoas uma que diga, é o gestor. Quer dizer, não, mas esse povo no dia vai resolver votar, é isso? Isso é chamar o povo de quê, gente? De ignorante? Isso é chamar o povo de quê? Porque em todo canto, onde a gente anda, pode ser que nos bairros de vocês, os grandes defendem os grandes, fala do sistema, né? O povo é humilde, mas a Bíblia promete que nos finais dos tempos a roda grande passará. Da sua vivência, da sua família, já foram morar nas grandes cidades, através dessa forma que faltou políticas públicas, o povo está se matando nas grandes cidades, os filhos foram para o mundo do crime por não ter encontrar a fantasia do que se esperava da grande cidade, em busca de comer, porque vocês negaram uma agricultura familiar. Tempo certo, vocês destruíram. Vocês estão destruindo, vocês são usados pela mente do inimigo e que destruíram a nossa nação, que enganaram a nossa nação e agora estão achando ruim porque Deus usa um vaso velho que era quebrado e que fala a verdade, que vocês sentem que é verdade, que isso incomoda, que arde como uma gangrena. Mas estamos aqui para dizer a verdade. Essa população precisa de alguém que defenda. Essa população precisa de alguém, de uma voz. E eu não estou aproveitando isso para ser político, não. Nem candidato eu sou. Como eu estava dizendo, em 2016 fomos candidatos, fomos o partido mais votado, todo mundo, até os blogs mesmo diziam que em 2020 o pastor seria candidato a prefeito. Não, a gente dá oportunidade. O pastor Alex tem crescido nesse cenário, ele seria o nosso candidato a prefeito. Vimos que não uniria a oposição, que as pessoas estavam chamando de candidato laranja da situação. Nós juntamos a professora Lianai para ela agregar a oposição. Não conseguimos agregar a oposição, professora Nilda, por todo o respeito da população que dizia que era ela que o povo queria. Vamos respeitar o sentimento do povo também. E fomos nós quem fomos conversar com a professora Nilda, estamos aqui para dar apoio. Nós queremos uma Parnamirim diferente. Talvez os nossos problemas, as nossas indiferenças, elas não valem o tanto do que a população.
Hum? Verdade. Pastor, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre quem está entrando. Segura aí um pouquinho. No Facebook a gente teve um problemazinho. A gente caiu aqui pelo Facebook e eu vou ver aqui porque eu estou sozinho. Não sei se o pessoal está acompanhando pelo Facebook. Eu não sei se só quem está pelo Facebook aí. Vocês estão conseguindo enxergar nós dois, Pastor Sandoval e eu, ou eu só estou me vendo aqui na tela? Eu não sei se está os dois. Pelo Instagram, eu quero aqui parabenizar aqueles que estão acompanhando. Estamos com audiência boa. Marconi está acompanhando, Raíssa Nunes, Rose, Diego Rodrigues, Paulo. Deixa eu ver. Érica, Solange de Fátima. Pronto, estão avisando aqui pelo Facebook que só está eu pelo Facebook. O Pastor Sandoval não está aparecendo. Vejam aí o pessoal aí que está com o pastor. Pelo Instagram, né? Agradecer a todos aqui. Teve uma pergunta que eu estou querendo ver aqui. Paulinho, Pastor Paulinho, colocou assim: Pastor Alex, aproveite e faça uma visita aqui na rua Lindalva, Santiago, falta iluminação. Pastor Paulinho, Sérgio, essa questão da iluminação lá da rua, né, Lindalva, Santiago, nós fizemos desde aquela época, tendo em vista que a função do vereador, ele tem um papel de fazer a indicação, o requerimento, e encaminhar para a secretaria competente. E nós fizemos, que é para a secretaria, né, de iluminação, que é a Sensu, que fica lá no bairro de Emaús. Por que não foi atendido ainda? Porque na gestão municipal os atendimentos são muito lentos, a passo de tartaruga. Então, assim, o nosso papel nós estamos fazendo. Inclusive, eu acabei de vir de um bairro que não tem uma rua pavimentada agora de noite, o bairro de Parque das Árvores, e lá nós não temos uma rua pavimentada. Foi por falta de solicitação? Não, ao contrário. Foi por falta de competência da gestão. No Facebook, eu quero agradecer aqui a presença de Elson Estevão, né, que acompanha a gente também. Almir Lima, Pai do Senhor, pastores, tal, vocês representam o povo. Alcemi, do bairro de Santa Teresa, faz uma pergunta, dizendo assim: pergunta ao blog se ele conhece que Santa Teresa tem uma promessa da gestão que era para construir a lagoa de captação e não foi construída. Então, assim, Alcemi do bairro de Santa Teresa, e eu reafirmo até porque foi a indicação do nosso mandato, a reconstrução de uma lagoa com a abertura da rua foi prometido pela gestão e a gestão não fez, porque a gestão municipal é de costume dela falar e não cumprir, é por isso que nós não estamos acompanhando o projeto de reeleição. Mais um pergunta aqui: cadê os Correios do bairro de Bela Parnamirim? Mais uma reivindicação do nosso mandato, que teve a autorização do gestor, mas a secretária disse que não tinha material humano para cumprir um papel, tendo em vista que Parnamirim arrecada mais de 500 milhões, e o que não falta nas secretarias é cargos comissionados, mas não deu para fazer e cumprir esse papel. Dilmar Pereira diz: manda esse blog fazer uma matéria no Centro Cultural, essa obra sem retorno nenhum. Boa noite para a Cristina, lá do bairro de Monte Castelo. Carlos Padilha: correto, Pastor Sandoval, os políticos corruptos estão no poder, não porque eles querem, mas porque o povo não só os elege, mas os mantém no poder, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? Carlos Padilha, candidato a vereador pelo Solidariedade. Dilmar, candidato a vereador pelo Solidariedade. Outra coisa, quero dizer para vocês o seguinte, gente, essa semana tem sido uma semana que tem demonstrado a falta de compromisso da gestão com a população de Parnamirim. Por quê? Porque, recentemente, quem anunciou apoio à candidatura de Nilda, prefeita, foi aquele que foi ex-candidato, que já foi vereador aqui na cidade de Parnamirim, lá da região do litoral, Ciderley. E hoje, mais um vereador da base, né, do prefeito atual,
declarou apoio à candidatura da prefeita Nilda, que foi o vereador Abdene Salustiano, que foi recentemente também teve, né, ou sofreu um ato de traição da gestão, que tinha prometido a 3 grupos políticos que seriam os vices dele. Tinha prometido lá no passado ao Solidariedade, tinha prometido ao PSC e tinha prometido ao DEM. Então, o gestor tinha prometido que o vice saía de 3 partidos. Como é que pode um candidato a prefeito ter 3 candidaturas de vice? Já mostra como é administrada a gestão municipal. Então, eu quero dizer para vocês que no tema de hoje, servir a população é um dom que Deus dá em todos os que compõem um cargo, seja na prefeitura, seja como vereador, seja como prefeito, ou seja, servir. É interessante que a população saiba que quando você vai no repartimento público, você não está ali como alguém que está pedindo algum favor, que vai e você tem que ouvir alguém falando com você como se você não tivesse a autonomia de ter aquele serviço. Ao contrário, todos os servidores públicos do município, eles são funcionários do povo, porque o patrão de quem trabalha na UBS, de quem trabalha na escola, de quem trabalha numa secretaria, quem é o patrão? É a população, porque é a população que devolve os impostos, inclusive os impostos aqui do município de Parnamirim não são pouco. Parnamirim, nos 3 anos, arrecadou mais de 500 milhões. Esse ano de 2020, 544 milhões o município de Parnamirim arrecadou só impostos municipais. E cadê as obras do município de Parnamirim? Cadê as lagoas de captações? Cadê as escolas que não foi construída uma? Nenhuma foi reconstruída. Cadê o campo de futebol que foi prometido por essa gestão? Cadê a segurança pública do nosso município, que infelizmente nós somos uma cidade rica em crescimento de pessoas, rica em arrecadação, mas nós somos uma cidade que principalmente as periferias são abandonadas pela segurança pública. Então, eu quero dizer que nesse ato de servir, nesse tema de hoje, pastor Sandoval, a população tem que saber que todos os setores da prefeitura, da Câmara, né, a população é quem é o patrão e todos os servidores é quem são os empregados. Agora, é claro que não dá o direito de ninguém chegar e querer passar por cima de ninguém, mas eu sei que funciona assim. Vários servidores públicos do município tratam a população como se a população fosse um lixo e que eles que dependem, né? Ou seja, como se a população não dependesse do serviço público e tivesse como se obrigação de escutar alguns abusos. Eu quero dizer nessa noite que é o contrário. Quem paga o salário de todos os servidores, de todos os setores do município, do estado e do país é a população. Então, vocês têm sim o direito de exigir, né, que tenha serviço de qualidade. E é por esse motivo que nós não apoiamos essa gestão e que a professora Nilda tem ganho muitas adesões e eu tenho certeza que dia 15 de novembro vai dar 17. Pastor Alex, é muito importante ver o que foi tanto prometido. Uma das coisas que a gente pode observar é no PPA da nossa cidade. A gente vai olhar que, na época, o gestor ele se espelhou, porque na nossa candidatura em 2016, no nosso projeto de governo municipal, tinha lá escrito que o nosso PPA, o plano plurianual, seria participativo. Por incrível que pareça, Parnamirim foi adotado o plano plurianual participativo. Como? De que forma? É um absurdo pensar nisso. De que forma? Tem uma equipe preparada? Sabe o que é que está fazendo? Não, é aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse. Quer dizer, se olharmos, Parnamirim está construindo quase tudo fora do PPA, do plano plurianual. Se olharmos, está se construindo quase tudo. Porque você lembra que a gente botou papel e caneta debaixo do braço, fomos a todos os bairros, conversamos com liderança de todos os bairros, trouxemos proposta, fizemos um documento, entregamos ao secretário, não é isso? Entregamos lá, fomos lá, entregamos em mãos, não foi, protocolamos e entregamos em mãos, um PPA feito pela comunidade, não saiu do papel. A gente vê uma rodoviária que foi prometida, os sonhos da nossa cidade, além de perdermos o aeroporto, não temos uma rodoviária. Todas as pequenas cidades têm uma rodoviária.
nós aqui não temos. De forma nenhuma. As pessoas ficam levando chuva, sendo assaltadas debaixo de poste, debaixo das passarelas, sol ou chuva, e não se tem respeito com o contribuinte, com quem paga um imposto tão alto. Então, nós cresceríamos muito mais, valorizávamos muito mais. Nós temos uma rodoviária, uma feira organizada, urbanizada, coberta, para que as pessoas não perdessem nos dias de chuva, muito sol, as pessoas organizar os bancos dali são jogados nos cantos, onde fazem fezes os ratos, as baratas, onde pessoas até fazem coisas que vão para lá, às vezes se drogar, às vezes fazer outras coisas, e está lá jogado, preto, caindo os pedaços, ali se bota carne em cima, ali se bota bolo, ali se bota coisas para vender em cima. Falta de respeito muito grande ao contribuinte. Uma fedentina quando termina a feira, porque não é tratado, não é feito um planejamento, entendeu? Para as coisas sérias, para o crescimento, para o desenvolvimento. E dizendo isso, não vamos nos esticar, está chegando o final, precisamos terminar um pouco dessa, que já a outra deixamos um pouco. Então, gostaria de dizer para você, muitas coisas não foram construídas em Parnamirim, muitíssima. Vou dizer, 90% do que foi dito em Parnamirim não foi feito. É muito pouco por quê? Porque ninguém está devendo favor. Se tivesse feito 100%, seria uma obrigação de um dever cumprido, uma sensação também do dever cumprido. E nada disso foi. E agora, precisa do desespero de forçar os cargos comissionados de segurar uma bandeira, porque ninguém estava indo para a rua. Se as pesquisas desses blogs mentirosos, eles fossem verdadeiras, isso eles fizeram em 2016. Vocês estão lembrados, blogs, que vocês em 2016, esses blogs de Natal também, fizeram, que o candidato a prefeito que eu fui vice, ele estava em segundo lugar nas pesquisas. Era o segundo colocado nas pesquisas. Depois, com muito esforço, o deputado subiu um pouquinho e desceram ele um pouquinho, mas era centímetro. E eu não aparecia nas pesquisas, se lembrem. Somos o partido mais votado. Tive muito mais votos do que o candidato a prefeito, várias vezes, 10 vezes. Entendeu? E isso não aparecia. Portanto, população de Parnamirim é mentira. Eles pegam cheta nos bairros onde eles têm mais. Eles dão uma injeção nos bairros onde eles são mais cotados, tem mais as entrevistas, eles têm mais entrevista. Então, o que acontece? Ao invés de botar 30, bota 40, bota 50. Isso é muito simples. Saber. Não diga que Nilda está só 10 pontos atrás de Taveira, diga que Nilda está na frente, porque esse é o sentimento do povo. E ele sabe, por isso ele foi para a rua, por isso os cargos estão na rua. Isso é não servir a população. Hoje é todo mundo brigando para na rua, vá para o meu bairro. Eu vejo a correria de todos os vereadores, pastor Alex, até nossa, né, do senhor, que é vereador. Por quê? Porque agora, quando o senhor reclamar no bairro tal, não sei o que, eles correm e vão lá, levam outro vereador e faz. Correm e vão outro. Isso é feio, gente. Quer dizer, só vão fazer agora, porque é na véspera de campanha? Isso é brincar com a cara seu, eleitorado. Isso, a ira do Senhor está se levantando contra esse povo, contra os poderosos. Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Isso não pode mais ficar acontecendo. É exatamente isto. O político deva ter o dom para servir bem, porque é uma vocação e não uma profissão. E é fácil entender. Você conhece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, aquela pessoa que gosta de ajudar o próximo? Eu pergunto aos internautas, você conhece aquela pessoa na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, no seu distrito, que gosta de ajudar as pessoas? Com certeza, ao próximo, com certeza você vai dizer sim. Que gosta de lutar pelo melhor do seu bairro e faz as coisas por amor e nós não damos valor e nós nem olhamos porque passou numa bicicletazinha para levar seus filhos para jogar bola lá no bairro, criança, adolescente, porque passa muitas vezes a pé com um sacozinho nas costas, levando os coletezinhos velhos que pegou com alguém de algum time, porque não tem esse incentivo, porque não é valorizado, e foi esse o projeto que o vereador pastor Alex criou, para que pegasse 10 desses professores que nunca são reconhecidos, como o professor Del, que trabalha 30 anos aqui no esporte, há mais de 30 anos,
e o Visão Celeste foi quem reconheceu o trabalho dele, e hoje ele trabalha nas escolinhas, toma conta das escolinhas do Visão Celeste, porque era um esquecido, não era valorizado. Então, nós não damos valor, chamamos até de doido. Aquilo é um doido. Aquele que nunca fez nada pelo seu bairro, nós valorizamos. Que você nem conhece quem é, que às vezes vem de outra cidade, só está pisando ali agora, todo bonitinho, nos carrões, e aparece de 4 em 4 anos para comprar a sua consciência com o seu dinheiro dos fundos partidários e etc. Com o seu dinheiro das prefeituras, com o seu dinheiro da gestão, para comprar o dinheiro do povo. Ah, é mentira. Sim, e os cargos comissionados? Quem paga? Não é o povo? Mais de 6.900 cargos que tem na Prefeitura de Parnamirim. Quem paga não é o povo? A maioria é colocada agora no período de campanha. E isso, não existe justiça para isso. Se fosse nós, coitado, estaríamos pagando o preço. Isso aqui nos coloca uma dúvida bem grande. Isso. Verdade. Devemos ter cuidado com as ofertas do diabo, porque Jesus não aceitou. E esses depois somem, desaparecem. Mas 4 anos. Se ganharem, voltam. Se não ganharem, adeus. Vão embora. Lamentação de Jeremias 3,39, de que se queixa, então, o povo vivente? Queixem-se cada um de vocês dos seus próprios erros que vocês cometem, votando no rico dos poderosos, do qual Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas sabe por que ele disse isso? Por causa da ganância. Não precisava dos políticos estar enganando o povo, não precisava dos políticos sair fazendo propaganda, não precisava dos políticos gastar mais com propaganda do que com coronavírus, com que um vírus que matou muita gente. Não precisava disso. Isso é brincar com o sentimento do povo. E ainda depois querer que o povo bata palminha, ou então que vote. A população de Parnamirim precisa ouvir essas palavras, precisa, sentimento. Isso é um sentimento de liberdade que nós sentimos, de sermos livres e não sermos pesados. Porque ninguém vai dizer, ele tinha um cargo de secretário. Sabe por que não nos chamaram para ser secretário de esporte ou de social? Porque sabe que a gente ia fazer um grande trabalho, que a cidade ia se lembrar por toda a vida, e talvez fosse eleger esse povo. E eles nunca mais voltassem para o poder. Foi por isso. Porque sabiam que a gente faz o esporte sem receber dinheiro, tirando do bolso. Imagina-se, e somos perseguidos. Somos chamados até para prestar conta daquilo que nós recebemos. E muitas vezes a gente precisa ir mais além. Sabe por quê? Porque isso é perseguição. E sai de onde? Dos gabinetes, dos gestores. É isso o que provoca o povo. É isso que as pessoas não conhecem da palavra de Deus. É verdade, pastor. Nós estamos aqui nessa luta. Então, para encerrar... Isso. Conclua, que a gente está encerrando a live. O que Jesus quis dizer é que os ricos poderosos não têm o dom para servir, mas eles querem ser bem servidos. E Jesus quis dizer isso, que eles não têm humildade. Deus está nos dando uma oportunidade, à nossa cidade de Parnamirim, ao eleitorado e aos líderes das instituições de cada bairro, a oportunidade de votar consciente, votar livre. E para isso, Parnamirim, há muitos anos que não vê e não entende o que é uma política de igualdade social nos serviços públicos. Lembre-se, Deus nos escolheu, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, porque Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Olha o cenário de Parnamirim, vê se Ele não abateu os que se achavam dono do poder e nos perseguiram tanto para derrubar o projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que porta que Deus abriu, homem nenhum pode fechar. Foi esse o evangelho que Jesus deu a vida, morreu. Evangelho de novidade de vida, das boas novas, que resgatou e libertou o povo das mãos dos poderosos e dos líderes religiosos, que formava o grande sistema da corrupção do poder, que mataram o Filho de Deus porque fazia o bem.
Passaram-se 2020 anos e o sistema continua o mesmo. E o povo é o mesmo, presa fácil do sistema, escravo do poder da mente enganada pela ação diabólica. Quem não nasceu para servir, claro que não serve para viver. O nosso futuro está em nossas mãos. Devemos estar conscientes. Presta bem atenção. João 15,16. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, designei, para que vocês vão e dê muitos frutos e o vosso fruto permaneça. Vamos dar fruto nessa cidade. Vamos dizer que nós vamos tornar essa cidade livre, que nós vamos iniciar 2020 já uma mudança na cidade de Parnamirim, uma mudança de um povo livre, que vieram com estrutura de campanha. Vamos contar isso nos 4 cantos de Parnamirim, que gastaram, que jogaram carros na rua, que impressionaram, que fizeram tudo, mas que o povo deu a resposta nas urnas. É isso que nós precisamos. 17. 17 é uma palavra certa. É um perfeito. É o número 1, ele. E a perfeição é o número 7. 17. 10 é diferente. 10 é 1 e 0. 0. Foi o que aconteceu nessa gestão. Deus abençoe a todos na prática dessa palavra. Uma boa noite aos internautas. Vamos multiplicar amanhã de novo. E iremos estar até o dia da eleição passando essas lives em nome de Jesus e pedindo a Deus nas orações. Estamos pedindo a todos aqueles que confiam na força do Senhor. Vamos exaltar o nome de Deus. Vamos dizer que Ele é quem pode fazer a diferença em Parnamirim, nessa cidade, porque Ele escolheu. Vamos estar toda de manhã, todas as 6 horas, clamando como nós fazemos há mais de 8 meses atrás. Vamos continuar orando pela nossa cidade de Parnamirim, pelo nosso povo sofrido, por aqueles que andam no cativeiro do faraó. Que Deus abençoe, pastor Alex. Muito obrigado. Amém. Aqui no Facebook eu quero agradecer a participação de Elson Estevão, que todas as noites está participando conosco da live. Hoje de Uma Pereira também, participando conosco. Alcemi Nunes, de Santa Teresa. Adriana Oliveira, lá também, né, participando conosco. Arlisson Melo participando conosco, pedindo até socorro pelo bairro de Cajupiranga, para que a gente possa olhar por vocês. Fica difícil a Câmara olhar pelo bairro, Arlisson, que não tem um prefeito que tenha contemplação com os pedidos da população, que são as nossas reivindicações, né? Porque os ofícios e requerimentos são o pedido da população que não tem sido atendido por essa gestão, mas Parnamirim vai mudar. Agradecer a Ana Cristina lá de Monte Castelo, agradecer a pastor Elias, pastor Danilo, né, a todos que participaram pelo Facebook, que Deus possa abençoar vocês. Pelo Instagram, Ildécia Márcia, Raíssa Nunes, Marcone de Nova Esperança, Rose, né? Nós temos aqui também Rosimeire, Jimmy, todos os que nos acompanharam pelo Instagram. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer o seguinte: na ação do Sevi, o nosso mandato ele sempre foi pautado em estar atendendo a população em tudo aquilo que era, né, como obrigação da ação parlamentar. Nossa amiga que está aqui presente, Ildécia, ela foi contemplada por uma ação do nosso mandato, onde nas chuvas, né, de 2018, ela teve, como vários moradores aqui próxima à Rua dos Trilhos, que é a Rua Cuiabá, entre a Cabo Serafim e a Rua Cuiabá, perderam vários móveis de suas casas pela inundação que todas as chuvas trazem para essa região. E o Décia nos procurou na época, a gente deu uma assistência, dando um apoio, levamos à secretaria, ficaram de receber, né, os benefícios como compromisso da Secretaria de Assistência, que é a secretaria responsável por dar de volta os bens perdidos daquela população que perde com as chuvas. O que é que aconteceu? Ficou e eles não conseguiram. E um certo dia eu recebi um convite para ir à casa delas e elas vieram me pedir ajuda para me ajudar na recuperação dos móveis. Eu disse, não, a gente não tem condições de fazer isso pessoalmente, mas o nosso mandato está aqui para contribuir. Marcamos audiência com a secretária de assistência, que na época era Helena Cartacho, conversamos com o prefeito Rosano Taveira na época, e ficou, né, o dinheiro está ali, o dinheiro está aqui, e quem estava sendo prejudicado eram os moradores, mas a gente, com a ação fiscalizadora em cima, e o Décia, que está aqui acompanhando a nossa live,
é testemunha disso, que pelo ato de servir, né, nós disponibilizamos o nosso gabinete, corremos atrás do benefício da população e 8 famílias foram contempladas com o valor de R$68 mil e alguns quebrados, né, que eu não recordo agora, na recuperação dos seus móveis. Não foi assim, o Décia, que está nos assistindo. Na ação do Servir também, eu recordo que no ano de 2019, no mês de outubro, o mês das crianças, foi realizado aqui na cidade de Parnamirim o primeiro Festival das Crianças, que foi a realização do PROANFA. O PROANFA é o Projeto Amigos da Família, que foi fundado em 2002 pelo pastor Sandoval e que eu fui fruto desse projeto no ano de 2002. E o que é que acontece? Em 2019, nós pegamos uma parte do nosso salário, eu e o pastor Sandoval, e nós compramos uma moto e fizemos uma doação para que o PROANFA pudesse realizar o primeiro Festival das Crianças, que foi realizado lá no Largo da Aquabinal. Com isso, mais de 7 mil famílias foram contempladas com a ação do Festival das Crianças, onde teve muita brincadeira, muita diversão, uma grande equipe, né, participando, e uma parte do meu salário foi doado no mês de outubro, que é o mês do meu aniversário, em dedicação às famílias de Parnamirim. E eu considero isso um ato de servir a população. Por quê? Porque você quer saber quem realmente ama o próximo quando você se doa, principalmente na parte financeira, que é uma das partes mais difíceis das pessoas se desprenderem. Então, eu quero dizer nessa noite que o meu mandato sempre foi... quero agradecer a Deus por tudo que ele fez durante esses 3 anos e alguns meses que nós estamos aqui da cidade de Parnamirim, na ação, né, de sermos um representante do povo, tanto uma voz na Câmara, como também um grande servidor da população. Porque é muito prazeroso poder servir as pessoas, você ser uma voz das pessoas, representar as pessoas. Quero convidar toda a população de Parnamirim para estar nos acompanhando nas redes sociais, pelo Face, pelo Instagram, porque nós seremos, né, e daremos continuidade a essa voz que nós somos hoje na Câmara de Vereadores. Quero dizer a todos vocês que nos acompanham, façam com que os seus amigos, aqueles que estão indecisos, votem consciente. Ou seja, tem muita gente que às vezes quer optar em votar branco ou nulo. Essa não é uma boa, não, porque quem vota branco ou nulo, você está favorecendo o sistema que está aí. Se você não concorda com a gestão municipal, opte por um candidato. E é claro que eu vou dizer, opte pela candidata mais preparada a governar Parnamirim hoje, que é a professora Nilda, que ela está, com certeza, hoje, né, com a aderência de ser a futura prefeita de Parnamirim. Dia 15 de novembro, onde hoje, né, de hoje faltam apenas 12 dias, eu convido você a votar para vereador no Pastor Alex, o meu número é 77777, está sem áudio no Instagram, mas a gente já está finalizando. E para a prefeita, vocês votem professora Nilda. E dizer também que esta semana nós temos algumas programações. Amanhã nós estaremos fazendo, né, algumas paradas em alguns pontos aqui pela parte da manhã, de 8 a 10 horas da manhã, nós estaremos, eu, o pastor Sandoval, em uma caravana, com um carro de som, anunciando as nossas propostas, também cobrando e pedindo à população de Parnamirim que possa votar consciente na professora Nilda, e dizer que sábado nós teremos uma carreata lá no bairro de Monte Castelo, será uma carreata com uma caminhada, e desde já eu quero convidar todos os nossos amigos e seguidores que queiram participar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda tá, né?